Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Edvânia Souza, mais uma vez aqui com vocês para mais um vídeo aula de ciências e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 16, a utilização da energia térmica pelo ser humano. Hoje vamos estudar sobre o motor de Otto, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. O motor de Otto. Apesar de bem difundidos, da ampla utilização e da potência elevada em relação à força muscular, os motores a vapor ainda apresentavam algumas limitações na sua utilização. Eles eram grandes e muito pesados, pois necessitavam de um reservatório de água e de um estoque de carvão ou lenha como combustível para aquecer a água. Além disso, demoravam muito tempo para começar a funcionar, pois dependiam do aquecimento da água para gerar vapor. Assim, havia muita perda de energia para o ambiente. Diante dessas limitações, o engenheiro e inventor alemão Nikolaus August Otto desenvolveu uma nova maneira de fazer o motor a vapor funcionar, ao trocar a combustão externa pela combustão interna. Nos inventos anteriores, a combustão se dava na parte externa das máquinas a vapor. Reveja o esquema da máquina a vapor na página 245. No motor de Otto, a combustão ocorria na parte interna do motor, ou seja, próxima ao êmbolo. Isso só foi possível com a mudança do tipo de combustível. O carvão foi substituído pelo benzeno, um combustível fóssil, subproduto do petróleo. Além de ser mais compacto, o tempo de inicialização do motor de Otto era menor, porque não dependia do aquecimento da água e consumia menos combustível, já que o poder calórico do benzeno era maior que o do carvão e proporcionava maior potência do que os motores a vapor. O motor de combustão interna permitiu ainda a utilização da gasolina, um outro subproduto do petróleo, que, na época, era simplesmente jogada fora. A gasolina mostrou ser um combustível com maior poder calórico, proporcionando mais eficiência ao motor. Com o desenvolvimento científico, foi possível a utilização de outros combustíveis, além da gasolina, como o etanol, o GNV, gás natural veicular, e o diesel. Nos motores de combustão interna, o processo de transformação de energia é bem parecido com o dos motores a vapor. O calor liberado na queima do combustível é transformado em energia cinética e produz movimento. Porém, esse processo ocorre junto ao êmbolo e não fora do motor, como ocorre na máquina a vapor. A segunda revolução industrial. Com o desenvolvimento dos processos de produção alcançado durante a primeira revolução industrial, a utilização dos motores a vapor foi ampliada, por exemplo, em trens. Com isso, o transporte ferroviário alavancou a produção de ferramentas, de trilhos de trem, de pontes e de edificações, tendo o aço, uma liga metálica composta de ferro e de carbono, como matéria-prima principal. Cresciam as oportunidades de emprego nas novas fábricas e nas minas de carvão e de ferro, o que promoveu a migração dos camponeses para a cidade, na segunda metade do século XIX. Novos avanços eram observados seguidamente e, com eles, novos problemas. Essas novas e grandes mudanças no cotidiano das pessoas viriam a caracterizar a segunda revolução industrial. Durante esse período, a exploração dos trabalhadores era intensa, para que os proprietários das fábricas pudessem lucrar cada vez mais. Os salários eram muito baixos e, consequentemente, todas as pessoas de uma mesma família eram obrigadas a trabalhar, inclusive as crianças, e as jornadas de trabalho diárias chegavam a ter 15 horas. Ao serem criadas novas técnicas de produção em série, as chamadas linhas de produção, todo o processo produtivo tornava-se cada vez mais dividido, o que aumentava a rapidez da produção e tornava mais fácil o controle dos trabalhadores pelos
proprietário das indústrias. Outro aspecto a ser observado eram as precárias instalações das fábricas, que acentuavam os problemas de saúde dos trabalhadores. Os resíduos do carvão deixavam o ambiente empoeirado e sujo, e devido à pouca ventilação no local de trabalho, era comum o aparecimento de doenças respiratórias. Fora do ambiente das fábricas, as moradias dos trabalhadores também eram muito precárias devido à baixa renda familiar. Nem a água nem o esgoto eram tratados. Tudo isso acentuou o aparecimento de epidemias, como a do tifo e da cólera. Por outro lado, nesse mesmo período, as descobertas científicas se intensificaram. Surgiram as vacinas e o antibiótico. E, aos poucos, apareceram novas possibilidades de uso dos derivados de petróleo, como a gasolina, o diesel e o querosene, e de outras fontes de energia, como a eletricidade em substituição ao carvão, o que proporcionava mais conforto às pessoas nas cidades. Com as intensas pesquisas sobre o eletromagnetismo, assunto que será estudado no 8º ano, surgiu uma nova concepção de motor, o motor elétrico, que transformava a energia elétrica em energia cinética e apresentava uma excelente eficiência. Lentamente, as velas iluminações a óleo foram substituídas pela iluminação a gás e pela lâmpada elétrica. Criava-se uma nova perspectiva para os transportes com os motores elétricos, sendo utilizados nos trens e com os motores de combustão interna na produção dos automóveis. Em outras áreas também surgiam inovações, como o telefone, o rádio, o cinema e o telégrafo, que trariam mais avanços e mais mudanças à sociedade. Nesta foto, vemos crianças trabalhando em fábricas durante a Segunda Revolução Industrial. Nessa época, isso era muito comum, uma vez que todas as pessoas de uma mesma família precisavam trabalhar por causa da baixa remuneração dos trabalhadores. Carolina do Norte, Estados Unidos, em 1908. Nesta próxima imagem, vemos um dos primeiros modelos de rádio de meados de 1900. O cinematógrafo, apresentado ao público em 1895, foi um dos primeiros aparelhos a reproduzir imagens em movimento. Era o começo do cinema. A terceira revolução industrial, com o foco na melhoria da eficiência nos processos de transformação de energia, cada avanço tecnológico proporcionou novas perspectivas de uso da energia, novas ciências, novos meios de transporte e de comunicação, além de inúmeras facilidades e melhoria da qualidade de vida da sociedade. Novas tecnologias como a eletrônica, a informática, a robótica e a engenharia genética modernizaram por completo a indústria e permitiram que surgisse, em meados do século XX, aquela que pode ser considerada a terceira revolução industrial. Nesta imagem, vemos as linhas de produção que se intensificaram durante a terceira revolução industrial. Tarefas antes desempenhadas por seres humanos passaram a ser feitas por robôs. A modernização não chegou apenas à indústria. Os setores de prestação de serviço, a agricultura e a pecuária também foram contemplados. A economia mundial sofreu os reflexos dessa modernização, ao utilizar estratégias mundiais de consumo de produtos, principalmente com a globalização e a internet. No entanto, nem tudo são melhorias, pois qualquer processo gera impactos, às vezes inesperados, sejam eles econômicos, culturais ou socioambientais. O carvão mineral, por exemplo, iniciou um enorme processo de poluição ambiental, desde que começou a ser utilizado nas máquinas a vapor na primeira revolução industrial, mesmo ao dar espaço aos derivados de petróleo, muito poluentes. Durante a segunda revolução industrial, o processo de poluição ambiental continuou intensamente. Nesta imagem, vemos a robótica. Ela é uma das áreas de estudo que mais caracterizaram a terceira revolução industrial.
A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido o assunto. A atividade será disponibilizada no grupo de WhatsApp da turma. Um forte abraço, fiquem com Deus!